Olá senhores, sou o professor Renato do canal Matemática, professor Renato Lopes. Vamos aí para mais uma aula do preparatório para a Escola Naval, para um oficial da Marinha do Brasil. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento foi feito para ser compartilhado, senhores. Então vamos lá. Vou falar de potenciação para dar base aí para a nossa aula hoje sobre função exponencial e função logarítmica. Então, quando eu falar de potenciação, eu estou falando do número que vai ser a base, no caso aqui o 2 é a base, e o expoente é o 3. Então eu falo 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. É a mesma coisa, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Ó, o 2 é a base, o 3 é o expoente, e a potência aí, que é o resultado do produto, é 8. 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado, é igual a 25, que é a mesma coisa que 5 vezes 5. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vamos falar as propriedades. Quando eu tenho 5 elevado a 0, é a mesma coisa que 5 ao cubo sobre 5 ao cubo, que é igual a 5 elevado a 3 menos 3, né, que vai dar 0, que é igual a 1. Como assim, professor? Não entendi. Aqui, o que acontece? A propriedade é o que? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Por que eu chego a esse resultado 1? Porque quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Os expoentes aqui são iguais, então vai dar 0 na subtração. Mas se eu tenho uma coisa sobre ela mesma, lembre-se que a divisão de uma coisa sobre ela mesma é 1. Sempre vai ser 1. Tá? Então, se eu tiver aqui, ó, 0,5 elevado a 0, qual é o resultado? 1. Menos 0,0003 elevado a 0, qual é o resultado? 1. Por quê? Porque eu vou ter a divisão daquela coisa sobre ela mesma. 8 elevado a 1. Então, sempre que eu tiver o expoente 1, o resultado é a base da potência. Menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo é a mesma coisa que menos 27. Tá? Se eu tiver na base o número negativo, se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Exemplo, menos 3 ao quadrado. É menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Se eu tivesse menos 3 à quarta, menos 3 à quarta é 81 positivo. Porém, se eu tiver 81 menos 3 elevado à quinta, aí já vai ficar menos 243. Por quê? Porque o expoente é ímpar. Menos 2 ao quadrado, ó, o expoente é par, então o resultado é positivo. Então vai dar mais 4. 2 elevado a menos 4. Quando o expoente for negativo, isso simboliza que eu vou ter o inverso desse número. Então, qual é o inverso de 2? É 1 sobre 2. A quarta, então fica 1 elevado a quarta e 2 a quarta. Então vai ficar 1/16. 2 ao cubo. 2 ao cubo não é a mesma coisa que 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. 2 ao cubo só o 2 está sendo elevado. Eu tinha que ter aí entre parênteses para poder elevar os 2. Se tivesse entre parênteses 2 terços elevado ao cubo, é igual a 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Tá? 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Quando eu tenho uma multiplicação, tem um produto aí de potência de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, ficar 5 elevado a 2 mais 3, 5 à quinta. Se eu tenho a divisão, eu vou de produtos de mesma base, de potência com divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 3 menos 2, vai ficar 5 elevado a 1. 3 ao quadrado elevado à quinta. Então, agora eu vou multiplicar as potências, os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 5, 3 à décima. Determine o valor de cada uma das potências abaixo. Ó. 25 elevado a 1. Lembra que sempre quando o expoente for 1, o resultado é a base da potência. Quando for elevado a 0, independente qual seja a base, o resultado é 1.
Professor, mas se for 0 elevado a 0, 0 elevado a 0 não é 1, porque 0 elevado a 0 é indeterminado, tá? 7 nonos elevado a menos 2. Quando eu tenho negativo, eu estou falando do inverso daquela potência ali, o inverso da base da potência. Então, se é 7 nonos, vai ficar 9 sétimos ao quadrado. Aí eu vou elevar ao quadrado tanto o numerador quanto o denominador. Vai ficar 81/49. 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a 0 sobre 4 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre 2, é o inverso. E 2 elevado a 0 é 1. E 4 elevado a menos 1 é 1 quarto. Então, eu vou ter 1 meio mais 1. Vou ter que tirar MC. Vai ficar o quê? MC entre 2 e 1 é 2. Então, eu vou ter 1 mais 2 sobre 2. Então, vai ficar 3 meios sobre 1 quarto. 3 meios dividido por 1 quarto, eu faço o quê? Eu repito a primeira fração, troco o sinal de divisão para multiplicação e inverto a segunda fração. Então, vai ficar 3 meios vezes 4 sobre 1. Então, eu vou ter, 3 vezes 4, 12, sobre 2. Vai ficar 6. 12 dividido por 2, 6. Próximo. Menos 2 elevado a 4, mais menos 3 ao quadrado, mais 15 elevado a 0. Sobre menos 2 ao quadrado, mais 1/3 elevado a menos 2. Então, quando eu falo de menos 2 à quarta, eu vou fazer 2 à 4, que é 2, 4, 8, 16. Vai ficar menos 16, mais menos 3 ao quadrado, mais 9, menos 16 mais 9, mais 1, porque 15 elevado a 0 vai dar 1. E ali, menos 2 ao quadrado vai dar menos 4, mais 1/3 elevado a menos 2 vai dar 9. Porque 1/3, o inverso dele é 3. 3 ao quadrado, 9. Então, eu tenho menos 16 mais 9, eu tenho menos 7. Menos 7 mais 1, menos 6. E menos 4 mais 9 vai dar 5. Então, fica menos 6 quintos. 5 vezes 10 oitava, vezes 4, vezes 10 é menos 3. Então, observa que eu tenho um produto aí de potência de mesma base, que é o 10. E vou fazer ali, 5 vezes 4, vezes 10 a oitava, vezes 10 a menos 3. 5 vezes 4 é 20. E 20 é a mesma coisa que 2 vezes o 10. Então, eu vou ter, 2 vezes o 10 elevado a 1, vezes 10 a oitava, vezes 10 a menos 3. Lembre-se que é o produto de potência de mesma base. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 1, mais 10 mais 8, menos 3. Então, eu vou manter a base e somar os expoentes. 1 mais 8, 9. 9 menos 3, 6. Então, vai ficar 2 elevado a 10 a sexta. Raiz de 2/3 de 5 elevado a 4/3. Então, para eu botar em potência isso aqui, eu faço o quê? 5 elevado ao expoente do 5, que é 4/3, dividido pelo índice, que é 2/3. E aí eu corto 3 com 3, vai ficar 5 elevado a 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2, então fica 5 ao quadrado, que vai dar 25. Agora eu tenho 3 elevado a menos 1, mais 5 elevado a menos 1, sobre 2 elevado a menos 1. Ou seja, eu estou falando do inverso deles, né? É 1/3 mais 1/5 sobre 1 meio. 1/3 mais 1/5, eu vou tirar MC entre 3 e 5, que é 15. Então, vai ficar 5 mais 3, vai ficar 8/15 sobre 1 meio. Então, eu vou repetir a primeira, que é 8/15, trocar o sinal de divisão para multiplicação e inverter a segunda fração para 2 sobre 1. E agora eu posso multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 8 vezes 2, 16. 15 vezes 1, 15. 16/15. 2x y ao quadrado elevado ao cubo. Então, eu ponho 2 ao cubo, x ao cubo e y à sexta. Então, eu vou ter 2 ao cubo dá 8, x ao cubo é x ao cubo e y vai ser a sexta. Função exponencial. Quando eu falar de função exponencial, eu vou ter um número base elevado ao x, onde eu vou ter a variável como expoente. Então, o
o A, que é a base aí da potência, tem que ser maior que 0. E o A também tem que ser diferente de 1, porque eu estou falando de potência. Se for 0, se o A for 0, vai dar 0. Se o A for 1, vai dar 1, independente da variável x. Então, por isso que eu tenho o A maior que 0 e A diferente de 1. Exemplo, f de x igual a 4 elevado a x. O A é maior que 0. Se o A é maior que 0, é uma função exponencial. Y é igual a 2 elevado a x. Perfeito, A maior que 0. Professor, mas ali apareceu y, no outro era f de x. F de x e y é a mesma coisa, tá? Então, f de x e y, quando eu falar dos dois, eu estou falando da mesma coisa. F de x igual a 3 quartos elevado a x. 3 quartos não é maior que 0? Não é maior que 0? É, então beleza. Não é diferente de 1? É, então beleza. Então é uma função. Está entre 0 e 1, né? Mas é maior que 0 e diferente de 1. F de x igual a 0,4 elevado a x. Também, perfeito. Está entre 0 e 1. É maior que 0 e diferente de 1. F de x igual a menos 4 elevado a x. Agora o A é menor que 0, então não pode. Então não é uma função exponencial. F de x igual a 1 elevado a x. O A é igual a 1. Ele falou que o A tem que ser diferente de 1. Então também não é uma função exponencial. F de x igual a x à quarta. X à quarta não pode, porque função exponencial a variável é o expoente. E ali a variável está a base. Então não, também não é função. Determine f de x igual a 2 elevado a x. Então aqui, ó, eu tenho f de 2, então o x é 2. Então fica 2 ao quadrado, que é igual a 4. Quando eu tenho f de menos 3, vai ficar 2 elevado a menos 3. Vai ficar o inverso dele ao cubo, então vai ficar 1/8. De 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, 1 sobre 2. Então vai ficar 2 elevado a 0,5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. M, tal que f de m é igual a 64. Se f de m é igual a 64, eu vou ter 2 elevado a m igual a 64. Fatora o 64. O 64 fatorado dá 2 elevado a sexta. Então eu vou ter 2 elevado a m igual a 2 a sexta. Quando eu tenho igualdade de potência de mesma base, eu corto as bases e igualo o expoente. Então, cortou 2 com 2, ficou m igual a 6. O gráfico aqui de uma função. Vamos lá. F de x é igual a elevado a x, onde a é maior que 0 e a é diferente de 1. Beleza, a gente já sabe disso. Então, quando eu tiver entre 0 e 1, eu vou ter uma função decrescente. Quando eu tiver maior que 1, a função é crescente. Ué, e por que o 0 e 1 está aberto? Porque o 0 e 1 não entra, lembra? O a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então vamos lá, f de x é igual a elevado a x, onde a é maior que 1. Se o a é maior que 1, a função é crescente, ó. Então eu vou ter essa função aqui, com a maior que 1. Já com a entre 0 e 1, eu vou ter essa função aqui que é decrescente. Então aqui à direita a função decrescente, à esquerda a função crescente. Então observe que para saber se a função é crescente ou decrescente, eu não preciso construir. Eu preciso saber só o valor do a. F de x igual a 3 elevado a x. Então eu vou dar valores para x e vou achar o y. E aí eu vou achar o par ordenado. Achando o par ordenado, eu consigo montar o meu gráfico. Então, ó, quando x for menos 2, eu vou achar o y igual a 1 nono. Quando x for menos 1, o y vai ser 1 terço. Quando x for 0, o y é 1. Quando x for 1, o y é 3. E quando x for 2, o y é 9. Então está aqui, ó, todos os correspondentes aqui, os pares ordenados. E ó, observa que o a ele é maior do que 1, então a função é crescente. Agora eu tenho a função de 1 meio elevado a x. E vou dar valores para x e vou achar o y. Ó. Quando x é menos 2, o y é 4. Quando x é menos 1, o y é 2. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é meio. E quando x é 2, o y é 1 quarto. Aí eu achei o par ordenado, coloco aqui no gráfico e vou ter aqui uma função, ó, decrescente. Por que a função é decrescente? Porque o a
está, o A é o que? 0,5, 1 meio. Está entre 0 e 1. E aqui, ó, por que a função é crescente? Porque o A é maior que 1. Observa que sempre que o x for 0, eu vou ter o y1, ó. Sempre que o x for 0, o y é 1. Independente se a função é crescente ou decrescente. Então, sempre eu vou ter o par ordenado 0 e 1. Sempre, em todas as funções. Propriedade. f de 0 é a elevado a 0, vai ser igual a 1. Crescente se a base for maior que 1, a maior que 1. E decrescente caso a base seja um número menor que 1 e maior que 0. Lembra, se estiver entre 0 e 1, nós falamos sobre isso. O gráfico da função exponencial nunca corta o xx, sempre fica bem próximo. Por menor que seja o valor da imagem, ele nunca chegará a ser 0. Ele fica bem ali, ó, beirando, mas nunca vai ser. Porque eu tenho o que? Expoente, que vai ser, a base vai ser diferente de 0, a base vai ser maior que 0, diferente de 1. Dizendo que ele tende a 0, mas não existe valor de x que faça com que f de x seja igual a 0. Verdade. Domínio é igual aos reais. O domínio eu vou trabalhar com todos os valores dos reais. E o contradomínio também dos reais. A imagem vai ser o y pertencente aos reais, onde o y é maior que 0. Eu vou trabalhar só com a parte de cima, né, para dando positivo. O gráfico é a curva exponencial e passa pelo ponto 0 e 1. Então lembra que eu falei isso, que passa sempre o 0 e 1? Quando o x for 0, o y é 1. Então eu vou ter isso em todas as funções. O gráfico não toca o eixo x, não passa pelos quadrantes 3 e 4. Por quê? Porque os quadrantes 3 e 4, eles são os quadrantes negativos. No quadrante 3, eu tenho o y negativo e x negativo. E no quadrante 4, eu tenho o y negativo. E a imagem ela sempre é positiva para o x. Para a maior que 1, a função é crescente. Para o a maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. Vamos para a função logarítmica. Eu também vou ter f de x igual a log de x na base a, onde o a é diferente de 1 e o a é maior que 0. É dominada a função logarítmica de base a. Então, observa que eu tenho, ó, a função com a diferente de 1 também e o a maior que 0. Tá? Então, quando eu tenho f de x igual a log de 4 menos x na base de x menos 2, eu já tenho que fazer o quê? Ver se ela é verdadeira ou não. Por quê? Porque eu vou ter que colocar o logaritmando, que é 4 menos x, maior do que 0. E o x menos 2, que é a base, também maior que 0 e também diferente de 1. Então eu vou fazer, ó, 4 menos x é maior que 0, menos x é maior que menos 4, x é menor que 4. Então o x tem que ser menor que 4, porque se o x for maior do que 4 ou igual a 4, eu vou ter ali, ó, se for igual a 4, 4 menos 4, 0. E ali o logaritmando, eu não posso ter logaritmando 0, eu tenho que ter maior do que 0. E se o x for maior do que 4, for 5, ó, 4 menos 5, eu vou ter menos 1. Eu já falei que o logaritmando tem que ser o quê? Maior que 0. Vamos fazer agora o da base, ó, x menos 2 maior que 0. A base também tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior que 2. Porque se o x for menor que 2 ou igual a 2, eu vou ter como base 0. X igual a 2, 2 menos 2, 0. X igual a 1, 1 menos 2, menos 1. E a base não pode ser menor que 0. E agora eu vou fazer diferente de 1, porque a base também não pode ser 1. Então, x menos 2 é diferente de 1, x é diferente de 1 mais 2, x é diferente de 3. Então, ali eu tenho que ter a base diferente de 3. Por quê? Porque se for 3, 3 menos 2 dá 1. E eu não posso ter a base igual a 1. Tá? Então, eu tenho, ó, o x maior que 2 e menor que 3. E o x maior que 3 e menor que 4. Então, x pertence a reais, tal que 2 é menor que x, x é menor que 3 e 3 é menor que x, que é menor que 4. Função crescente, o a é maior que 0, e a função decrescente está entre 0 e 1. Então, eu vou ter os gráficos aqui, ó, de acordo com a função crescente ou decrescente. Propriedades. Se o a é maior que 1, então a função logarítmica, f de x igual a log de x na base a, é crescente. Se
O A está entre 0 e 1, a função logarítmica é decrescente. Se A maior que 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmo negativo na base A, e os números maiores que 1 têm logaritmo positivo na base A. Só para confirmar o que a gente falou, né? Se o A está entre 0 e 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos positivos na base A, e os números maiores que 1 têm logaritmo negativo na base A. Equações exponenciais. Eu tenho, ó, AX igual a B. X é igual a log de B na base A, com A maior do que 0 e o A diferente de 1. E o B é maior que 0. Quem é o A? O A é a base, por isso que é maior que 0 e diferente de 1. O B é o logaritmando ali, maior que 0. 2 elevado a x igual a 7. 2 elevado a x eu não vou ter igual a 7, então eu vou ter que fazer o quê? Log de 7 na base 2. Então aí eu posso botar aí, ó, mudar de base, fazer mudança de base, tendo log de 7 na base 10, log de 2 na base 10. Os valores aí, ou eu acho na calculadora, eles me dão uma tabela, tá? Eu não sou obrigado a saber esses valores de log de 7 nem log de 2. Então, tendo esses valores aí, eu vou dividir um pelo outro e vou ter aproximadamente 2,8 como resultado. Equação logarítmica. Eu tenho log de B na base A, que é igual a x. O B é o logaritmando, o A é a base, e o x é o logaritmo. Então, o A ele tem que ser maior do que 0, diferente de 1, e o B tem que ser maior que 0. Então, eu tenho, ó, log de m vezes n na base A é a mesma coisa que log de m na base A, mais log de n na base A. Tá? Essas propriedades são importantes. Log de m dividido por n na base A é a mesma coisa que log de m na base A menos log de n na base A. Log de x elevado a n, a enésima, na base A. Esse n que está expoente do logaritmando, ele vai lá para frente do logaritmo multiplicando. Então vai ficar n vezes log de x na base A. Agora eu vou fazer mudança de base, ó. Log de B na base A é a mesma coisa que log de B na base C e log de A na base C. Então, a base é aí C. A base vira logaritmando, o logaritmando permanece logaritmando, perdão. Log de 3x menos 3 na base 4 é igual a log de 9 na base 4. Eu tenho uma igualdade de logaritmo de mesma base. Então, quando eu tenho igualdade de logaritmo de mesma base, eu corto o logaritmo e deixo só os logaritmandos, igualdade de logaritmandos. Então, vai ficar 3x menos 3 igual a 9, 3x igual a 12, x igual a 4, que é 12 dividido por 3, x igual a 4. Outro, log de x mais 3 mais log de x menos 3 igual a 2 vezes log de 4. Na base 10. Quando não tiver nada na base, porque a base é 10, tá bom? É a mesma coisa do que quando não tiver nada no índice da raiz, por exemplo. Qual é a raiz de 9? Não tem nada porque é a raiz quadrada de 9. Então, lembre-se da propriedade. Quando eu tenho log de x mais 3 mais log de x menos 3, eu posso fazer o quê? Multiplicar isso aí. Aí vai ficar log de x mais 3 vezes x menos 3 igual a 2 vezes log de 4. Log de 4, 2 vezes log de 4 é a mesma coisa que log de 4 ao quadrado. Então eu vou botar isso tudo aqui, ó. Log de x mais 3 vezes x menos 3 igual a log de 4 ao quadrado. Agora eu tenho igualdade de logaritmo de mesma base que eu posso cortar. Log com log. Aí fica x mais 3 vezes x menos 3 igual a log de 4 ao quadrado. Quando eu tenho produto de soma e diferença, é a mesma coisa que o quadrado da diferença. Então fica x ao quadrado menos 3 ao quadrado igual a 16, que é 4 ao quadrado. E aí eu vou ter 3 ao quadrado é 9, vai para lá somando, vai ficar x ao quadrado igual a 25, x igual a mais ou menos 5. Outro, log de 5x menos 1 na base 3 igual a 2. Passa o 3 para lá, ó, como base, e o 2, que é o logaritmando, passa como expoente. Então eu vou ter 3 ao quadrado igual a 5x menos 1.
vou ter 5x igual a 9 mais 1, 10. 5x igual a 10, x igual a 10 sobre 5, x igual a 2. Log de 32 na base 2 igual a x mais 1. Então eu vou pegar e vou botar, ó, 3 ao 32 eu vou fatorar, a mesma coisa que o que? 2 à quinta. Como eu tenho no logaritmando o expoente 5, passa lá para frente multiplicando. Então fica 5 vezes log de 2 na base 2, que é igual a x mais 1. Log, quando eu tenho logaritmando, que eu tenho quando eu tenho logaritmando e a base iguais, ó, logaritmo de 2 na base 2, logaritmando e base são iguais. Eu posso cortar, isso aqui é igual a 1. Então vai ficar 5 vezes 1 igual a x mais 1. X é igual a 5 menos 1, x é igual a 4. Log de x na base 2 elevado ao quadrado menos log de x na base 2 igual a 2. Quando eu tenho essa complicação aí, eu vou pegar o log de x na base 2, na base 2 e vou igualar a y. E aí eu faço a substituição, tá? Essa variável aí que eu vou ter. Então fica log de x na base 2 é igual a y. Então vou ter y quadrado menos y menos 2 igual a 0. Acabo tendo que uma equação do segundo grau. E aí eu tenho delta igual a 9, porque é b ao quadrado, é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então vai ficar 1 mais 8, vai dar 9 delta. Para fazer Bhaskara, eu faço menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O a é 1. O delta é raiz quadrada de delta é 3. E eu tenho menos 1, mas já é menos, vai ficar 1. 1 mais ou menos 9 sobre 2. Então, 1 mais 9, 10 sobre 2, 5. Não, 9 não, perdão, 3, porque é raiz quadrada de 9. Então, vai ficar 1 mais 3, 4 sobre 2, 2. 1 menos 3 sobre 2, 1 menos 3, eu vou ter 2 menos 2 sobre 2 dá menos 1. E agora eu substituo, ó. Já que é log de x na base 2 igual a y, o y não é 2, então fica log de x na base 2 igual a 2, x é igual a 2 ao quadrado, x igual a 4. O outro, log de x na base 2 igual a menos 1. Então eu vou ter, ó, x elevado a 2 menos 1, x igual a meio. Senhores, muito obrigado aí por mais essa visualização. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento fica para ser compartilhado, senhores. Um grande abraço e até a próxima aula.